Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo aqui. Nós estamos aqui. E só pela misericórdia de Deus. Vamos pedir que abençoe na palavra. Vocês podem deixar a Bíblia aberta no 2 Coríntios, capítulo 6. Acho que é lá que vamos estudar. E pedimos também em favor da mensagem, né? Deus me ajude. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E na minha saúde também, a do irmão Paulo, nós dois parece que meio empate por esses dias, né? Não deu dor nenhuma em mim, mas foi meio incômodo as coisas. E os nossos filhos, família deles, as igrejas, tudo pedimos sobre eles. Que eles estão viajando, que o irmão Daniel é a família dele, os demais. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente, queremos te agradecer por mais este momento, que tu está nos dando mais uma oportunidade de nós te louvarmos, de nós pregar um pouco mais da tua palavra, e ajude nisso, e a igreja também, ajudando a igreja a entender, a compreender bem a tua palavra. Pedimos, Pai, em favor da família de nossos filhos, dos irmãos consanguíneos, e os membros desta igreja aqui, os cristãos que estão neste momento. Pedimos em favor das igrejas também, que estão cada um no seu local, pregando a tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós pedimos em nome do teu Filho, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor. 287. 287. Agora no Antônio, muita coragem de cantar lá, cantar depois. Cada voz. Eu valeu comigo de
Oi? ao pé da cruz.
Amém? Há um pedido de oração? Família Mancasso, o pedido dela. Mateus, irmão Paulo. Nossa família. Mandelina, irmã Maria. Irmãos Marina. Certo. A irmã Rosa também pediu oração, também ela levantou a mão. Deus conhece o coração dela, o pedido. Deus já sabe antes de nós pedirmos. O Antônio também levantando a mão, querendo oração. A Sônia agradecendo a Deus. Estou pedindo oração para toda a família. Um pedido do irmão João Aristide. Pedi para o Carlito também a oração a favor dele. Que ele pediu aqui foi no culto de quarta-feira que ele pregou, foi de que ele pediu para ser membro, que ele tem vontade. Então vamos aguardar bem, esperar, ver com o que ele quer, isso aí. A igreja vai levar a votação. Pedir para a família dele também, a saúde dele. Vou pedir para o irmão Paulo fazer essa oração. Lembra de mim também. Que Deus colocar no seu coração, irmão Paulo. Senhor, queremos colocar nas tuas mãos nesse momento cada pedido que foi feito, cada nome citado, cada situação que está precisando da sua ajuda, seja cada um na saúde, ou família, que eu possa estar abençoando, dando mal, principalmente a nossa saúde. Cada pessoa que pediu que o Senhor possa estar nos servindo para fazer tudo que estamos pedindo por a sua vontade. Eu peço de uma forma especial pelo pastor, Amém. pela ministração da sua palavra hoje, e na sua vida contínua, que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, amparando em todo sentido, material, físico, espiritual, familiar. Colocamos tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, 2 Coríntios, já foi anunciado aquela hora, mas chegar a gente depois. 2 Coríntios, capítulo 6. Devotamente e fidelidade de Paulo em seu ministério. Vamos ler alguns versículos antes. Vamos. Capítulos meia dúzia, 6. Devotamento e fidelidade de Paulo em seu ministério. Título em cima. Todos acharam?
Vamos ler. E nós, cooperadores, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pronto? Vou ler de novo, versículo 1 de 2 Coríntios 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e escolhi e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Dá muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Que mais? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça. A direita, para a direita e para a esquerda, o A com classe, não esquece que é assim que lê. 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha. 9. Como desconhecidos, mas sendo conhecidos. Como morrendo, e eis vivemos. Como castigados, e não mortos. Olha bem, versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em vós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, abre um parênteses, falo como a filhos, fecha o parênteses. Deleitai-vos também vós. Amém? Até aqui. Então, o apóstolo Paulo está mencionando no versículo 1 que nós somos cooperadores também com ele. Paulo falou para os coríntios, aquele tempo ele estava vivo, e aí, aqueles irmãos, vocês são cooperadores, cooperando com ele, trabalhando. Agora, e hoje para nós também, cooperando. Cristo morreu na cruz, fez o que tinha que ser feito, não deixou nada para nós cumprir, para pagar, ele pagou tudo. Então nós devemos cooperar. É isso. Ele fala, vos exortamos, no versículo 1, a que não recebais a graça de Deus em vão. O que Paulo quer dizer com isso? Falando para vocês receberam a graça de Deus, a boa dádiva da salvação, vocês são salvos, que não fique só para vocês. Vocês receberam a palavra, coopera com ele, passa para frente, pregam,
que se não recebe a graça de Deus em vão, é assim, que Deus investiu, fez a mesma coisa que fez um investimento numa pessoa, salvou, deu o filho dele que morreu na cruz, ele é salvo, mas foi em vão, ele não trabalha, ele não prega, não dá o testemunho. Então é isso. É um apelo de Paulo aqui fazendo para os coríntios e para nós também, que não recebam a graça de Deus em vão. Então Paulo aqui enfatiza, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Deus é soberano de tudo. Só que a soberania de Deus, ele respeita assim, ele deu liberdade para nós, não é que ele respeita nós, assim, não, ele deu a liberdade, deixa nós livres, ou nós queremos pregar, ou não queremos, a escolha é nossa. Queremos vir ao culto? Viemos, não queremos? Não vem. Ele não obriga, mas qual é a vontade dele? Qual é a parte que agrada a ele? Para cooperar? Vou para o culto. É isso. Então, e ele enfatiza, falando da soberania de Deus, na nossa salvação. Deus é soberano. E a responsabilidade humana de responder à graça oferecida. A exortação para não receber a graça de Deus em vão é diretamente ligada à necessidade que a gente vê por aí. Alguém viu em nós a necessidade que tinha da salvação. Alguém pregou para mim. Alguém pregou para cada um de vocês, de vós. Então vós agora deve passar para frente. E também, e a necessidade também, ligada também à necessidade de separação do paganismo, de tais práticas ímpias. Nós devemos ser separados do paganismo. Separado assim, na crença, não é ser separado da pessoa, não ter a pessoa com amigo, não conversar, não compartilhar com ela naquilo que ela pratica. Pecado, por exemplo, o pior. E no 2 ele diz, por que diz? Ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Então, Paulo recebeu, Deus falando, Jesus falando, Espírito Santo para Paulo, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável. Para nós também, cada um teve um tempo aqui para aceitar. Deus ouviu quando pedimos a Ele. E socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável para aquele que não recebeu ainda. Agora, o dia da salvação. Para quem vai ouvir à noite, para quem vai ouvir amanhã, que não são vocês, os outros que estão em casa, que vai ouvir. Aquele que não chegou à fé, é o tempo aceitável da salvação. Então, ele disse aqui, novamente eu vou falar, não receber a graça de Deus em vão. Se o cristão não evangelizar, a graça de Deus vai se tornar em vão. Investimento em vão. Não deu lucro nem aquele que enterrou, na terra, para ninguém, o ladrão não roubar, não aplicou no banco, nada. Ele não negociou, falou que um servo, um patrão, um justo, que procura cava onde não tem. Então ele falou, toma aqui o que é teu, deu o que recebeu, os talentos lá. Somos servo mau e preguiçoso. Que Deus não chame nós assim, Jesus Cristo. Então Paulo está exortando aqui a evangelização,
a ser um cooperador com Cristo, para que não recebais a graça dele em vão. A graça pode se tornar em vão se não trabalhar também legitimamente, de acordo com os discípulos ensinaram, que os apóstolos, que Jesus ensinou. Então não devemos não tornar isso, trabalhar ele legítimo, como aprendeu com Cristo, como nós aprendemos com Ele nas Sagradas Escrituras. Nós estamos bem juizados, sabemos ensinar. Se nós não sabemos ensinar, como quem vai ensinar então? Se nós que estudamos a Bíblia. Então, o dom que o Senhor deu a Paulo, ele usufruiu como? Pregando o Evangelho, e os que ouviram produziram frutos também. Quando ouve falar sobre a salvação, é sábio. Quem dá ouvido é sábio, mas também responder imediatamente, com sim, o apelo, enquanto há tempo aqui na terra de vida, enquanto nós estamos vivendo. Hoje nós não temos um apelo para a salvação, nós somos salvos, mas ele tem um apelo para nós trabalharmos, dando bom testemunho, falando da dele. Agora o tempo aceitável, o dia da salvação, em um sentido mais amplo, refere-se à era do Evangelho. Nós estamos na época de pregar o Evangelho. Vai chegar um tempo, um dia que nós não vamos pregar. Vão deixar tudo aqui. Irmãos, por que nós vamos ficar tão preocupados com as coisas materiais? Se ela fica aqui, morrer, você deixa tudo aqui, ninguém leva nada. Porque nós devemos preocupar mais com as coisas espirituais. Enquanto que, em um sentido específico, refere-se ao tempo quando o indivíduo ouviu falar da salvação e do Salvador. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8 e 9, diz assim, mais ou menos assim. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurar a terra e dar-lhe em herança as herdades assoladas. Então o Senhor disse lá em Isaías, no tempo aceitável te ouvi, irmãos. Ouvi o dia da salvação, é o mais importante. Ele fala que ele ajudou ainda aqui. Ele ajudou, ele guardou, ele ajuda, ele nos aguarda e dar aliança do povo. E te darei por aliança do povo para restaurar a terra e dar-lhe a herança a herdades assoladas. Aqui falando, pai e o filho conversando. O pai ajudou o filho por todo o seu ministério aqui, terrestre aqui na terra. O pai, Deus Pai ajudando o Deus Filho. Ele estava no pai e o pai estava nele. Até a sua morte e a sua ressurreição, onde no Calvário cada inimigo foi derrotado. Cada inimigo. Jesus pagou, derrotou todos os inimigos e pagando os pecados da humanidade. Aquele que não aceitaram, usufruiu. Está condenado, foi condenado. Restaurar-o ao seu lugar original. Irmão, como era antes da queda
isso resultará que a herdade assolada será frutífera. Antes da queda de Adão e Eva. Se nota bem, falando em Adão e Eva, irmãos, cada vez que a gente estuda, a gente lembra alguma coisa. Quando Adão, se note bem, Adão e Eva, antes de eles pecar, não conhecia pecado. Não tinha malícia. Nada. Quando Adão pecou, aí entrou o pecado. Se note bem que lá fala, tem que ler com atenção, lá ele fala assim, aí eles viram que estava nus, aí ele aceitou Eva como mulher e teve filho. Aí já é pecador, aí não era puro nem ela. Aí já teve o pecado. Aí já os filhos já nasceu pecador, aí vem. Aí que ele aceitou, antes ele não tinha aceito ela como mulher. Interessante isso. Então, antes da queda, então vai chegar um dia no final que vai ser assim, como era antes. No reino milenar de Cristo, reinando com Cristo, por 1000 anos. O 9. Para dizeres aos presos, preso que é da cadeia, da penitenciária? Não. Para dizeres aos presos, sai. E aos que estão em trevas, sai. Aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos, e haverá o seu pasto. Então, falando para as pessoas, para dizer aos presos, os que estão presos, os prisioneiros de Satanás, está aprisionado, sai. Os que estão em trevas, está na escuridão de pecado, não estão enxergando nada, não estão vendo a situação, não estão vendo o perigo, não vê o que está correndo o risco de vida, está condenado. Então, e sai de lá. E aparecei, eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares alto haverá o seu pasto. Vamos pronto. Alimento espiritual, irmão, devido ao que Cristo fez na cruz. Aos presos pode ser solto da prisão, das trevas, quando sai para a luz espiritual. Os caminhos são apresentados e terão grande pasto no caminho, quer dizer, alimento espiritual que vem dos céus. Nós estamos aqui alimentando mais uma vez do alimento espiritual. Para esse alimento, para nos fortalecer, fortalecer cada um de vocês e outro que eu vi mais tarde, para poder caminhar nesse caminho, nessa vida que nós estamos caminhando. O dia da graça, Deus ouvindo as orações, Deus Pai ouvindo a oração do Deus Filho, que era a oração para a salvação do mundo pagão. Jesus orava, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar-se aquele pecado, não é que vai levar para o céu sem arrependimento. Não impute esse pecado, que foi pronunciado por Cristo, e que Ele fez na cruz, o que Ele fez na cruz. E com amor aos seus inimigos. Cristo tem feito tudo isso por nós. Nós éramos inimigos, hoje nós somos amigos, quem tem Cristo. Não somente nós, irmãos, mas para todo mundo que ouve. De certo modo, este dia pode ser hoje. Pode ser hoje o último dia.
Não do mundo, o mundo para cada um, pode morrer. Hoje pode ser ao tempo aceitável da salvação. Agora escândalo, eu ia falar no versículo 3, Paulo exortando aqui, ó. Não dando nós escândalo em coisa alguma. Que difícil, hein? Para que o nosso ministério não seja censurado. Nós não dar, zelar para a nossa vida o testemunho. Pense bem para não dar escândalo. Não devemos dar escândalo em coisa alguma, para que o evangelho não seja desaprovado, para que o evangelho não seja reprovado. Como que a gente vai pregar o evangelho na rua, para as pessoas, se eles reprovam? Está pregando, mas dá escândalo. Fica aí falando alto, brigando na rua, brigando nas filas, onde tem gente, onde tem bastante gente, pode saber. Ninguém tem paciência. O 4 ele disse assim, ó: antes, como ministro de Deus. Olha bem, irmão, não é ministro de governo, não. Ministro do governo celestial. Nosso Pai Deus, nós somos ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, olha, a paciência é muito essencial. Nas aflições, se não tiver paciência, não vai vencer as aflições. Nas necessidades, nas angústias. Paciência quer dizer que tem capacidade de suportar. Quem não tem paciência não é aquele que tem pressa, tudo andar assim. A paciência é aquele que tem capacidade de suportar, aguentar desaforo. Quando os outros falam, não responde. Se vai falar, fala com jeito. Né? Não fica aí. Eu lembro como o Félix, não sei quem é que falava com o pastor Antônio, eu me lembro. Como galo de briga. Eu escutava alguém falar isso no púlpito, eu não lembro. Paciência. Agora, aflições. Excesso de preocupação. Te preocupa. Aquela aflição. Angústia. Sufocamento. Ansiedade. Aí é difícil também. Necessidade nas angústias. É tudo aquilo que precisamos e que é indispensável para a nossa vida se encontrasse com Cristo. Se não encontrar com Cristo, ele vai ter tudo isso ou pior. Mas quando a gente encontramos com Cristo, ele nos ajuda. Quanto mais tem que estar perto dele, tem que andar ao lado dele, junto com ele, pensando nele, como você, conversando com ele, no pensamento. É assim. Desejo é tudo aquilo que queremos ter, ou usufruir, sendo necessário ou não. Tá vendo? Não é necessário você ter desejo de ter. Quando é necessário, bem. Por exemplo, alimentação é necessária. É indispensável. Você precisa alimentar o corpo físico, e a alma e o espírito. É uma necessidade para a nossa vida material e espiritual. Tem que saber levar balanceado. Tanto em palavras como em fatos. Porque as nossas vidas pregam num certo sentido, mais que a nossa boca, talvez. Tiago, no capítulo 2, 14 e 17, disse assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Fé morta não é fé salvadora em Cristo Jesus. Tudo que é morto não tem vida, não dá frutos, que é morto. Ao 15. E se um irmão ou irmã estiverem nus, falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, é com Deus, tchau, aquentai-vos, fala para ele, e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Note bem, 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Irmãos, uma fé morta não é justificável. Pode ser religioso, pois não produz mudança de vida em uma pessoa. Crer não é o bastante, não basta só crer. Uma vez que é preciso confiar e demonstrar essa fé em uma vida voltada para Deus. Agora aqui em 2 Coríntios, olha o versículo 5. Olha, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Em tudo isso, nós devemos dar graças a Deus. Pode nos guardar isso. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, olha bem, tudo coisa difícil. Nos trabalhos, tem que ter paciência. Nas vigílias e nos jejuns. 6. Na pureza, no conhecimento. Na pureza de vida. Por qual nasce para ser puro? Não é um cristão relaxado no testemunho, no modo de falar, irmão. Nós devemos ter aprender um linguajar correto, que o mais que a gente puder. Procurar falar as coisas, não como a gente falava. Tem algo que eu escuto alguém falar, que era costume da gente falar naquele tempo. Hoje deve mudar este costume, esse hábito. Quando eu escuto alguém falar alguma coisa, eu escuto lá em casa falar. Nunca ouvi o irmão Félix falar isso. Convivi muito com o irmão Félix. Pedi primeiro com o primo meu, Sérgio. Trabalhava junto com nós, né? Falava, olha, não pode falar isso, Tchãozinho, primos. Ele dava lição de nós. Muito, o português dele era alto. Ele era da igreja adventista do sétimo dia. Irmãos, e acostumamos falar na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, versículo 6, no Espírito Santo, no amor não fingido, não fingido. Nós não podemos ser fingidos. Na pureza, primeiro que nós falamos. Agora tem que conhecer. Para nós ser puros, irmão, primeiro tem que conhecer como que a pessoa vai ser puro, evitar do pecado, se não tem conhecimento daquilo que é pecado, que é errado. E na longanimidade, pavio longo, bastante paciência. E na benignidade, benigno. No Espírito Santo, hein? Todo no Espírito Santo. No amor não fingido. Então o verdadeiro ministro do Evangelho é conhecido pela sua linguagem pura. Pura. O ministro, ministrante. Ele não pode estar usando gíria. Imagina se eu estivesse pregando aqui, usando gírias. Tem vezes que eu converso com daqui ninguém. Eu escutei uma frase de um de fora. Ele está tanto, era um cristão, batista.
Mas ele está tanto envolvido com as pessoas que ele conversa nas gírias. Eu não tenho coragem de falar para vocês aqui que eu escutei ele falar. Fala toda hora aquilo. Eu já vi até pregador fazer em púlpito. Um dia eu pensei, eu falei, se fosse eu pastor, eu daria para falar para ele antes primeiro, falar depois. Se falar assim, eu não sei tomar o púlpito, porque tem que... Primeiro é perante com Deus. Se você é perante com Deus, em qualquer lugar que está, larga daquele vício de falar aquilo. É uma praga, meus irmãos. E a igreja, os irmãos, é obrigado de estar ouvindo falar palavrão. Pela sua conduta pura. Cada conduta de cada cristão, filho de Deus. Pelos seus motivos puros. Pelo profundo amor que ele tem pelas pessoas. Pura. Não é falsidade, não é fingimento. O poder do Espírito Santo, irmão, deixa bem claro o ministério de Paulo, inspirado pelo poder de Deus para escrever, e a sua pregação convencendo os incrédulos do pecado. Conforme o Evangelho de João, e tem o Daniel costuma falar assim, segundo João, é o Evangelho. Que dia foram procurar na primeira carta lá. Não tem segunda. Tem segunda carta de João? Tem segunda epístola, tem. Mas quando eu falo segundo Evangelho de João, é o segundo João. É o Evangelho de João. E, conforme João, Evangelho de João, 16, 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Cristo. O Espírito Santo de Deus. Do pecado, porque não crê em mim. 10. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus falando para os discípulos. Antes da ascensão do Filho de Jesus Cristo, ele falou, vou voltar para o Pai, de onde ele veio. Ele voltou, de onde eu vim. Ele veio para a terra para salvar o homem. E o 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele foi e deixou a obra completa, perfeita dele. O príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele foi derrotado. Mas ele trabalha, mas ele não age, ele não tira a salvação de ninguém. Aqui no 7 de 2 Coríntios 6. Na palavra da verdade. Na palavra da verdade. For palavra da mentira, deixa para lá. No poder de Deus, na palavra da verdade e no poder de Deus. Pelas armas da justiça. Então há com classe, ou pode ler assim, para a direita e para a esquerda, segundo o Bonfere me disse no dia. Ou junto à direita ou junto à esquerda, depende do assunto. Ele falou, se há com classe. Nunca aprendi isso na escola, aprendi com ele, graças a Deus. O que ele me ensinou não foi em vão não. Música, tudo. Olha, irmãos, graças a Deus, primeiramente, Deus seja louvado. Paulo jamais ele comprometeria a santidade da verdade ou diria uma mentira a fim de alcançar algum alvo desejável. Nós devemos morrer pela verdade. Às vezes, né, vamos usar alguma mentira para ganhar, quando isso é verdade, ganhar verdade, ganhar lucro. A palavra de Deus vem até nós através do Espírito Santo de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda. Para não falar a, vamos falar junto ou para.
O irmão Félix me ensinou. É estar completamente armado. Mas armado o quê? Com revólver, com trincheira, com fuzil, metralhadora? Não. Muito mais do que isso. As armas da justiça. À direita ou à esquerda. Junto à direita ou à esquerda. É estar completamente armado. O que corresponde à fé. Uma fé singela. Uma fé sincera. Uma fé humilde. Simples. Modéstia. No lugar certo. E na pessoa certa. E no Salvador. Jesus Cristo, nosso Senhor. 8. Por honra ou por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha como é que o apóstolo Paulo falou isso, por honra e por desonra. Quer dizer, algumas pessoas nos honram, nos elogiam, aí você fica contente, né? Quem é que não fica? E algumas não honram, aí você fica triste. Então ele falou, você deve manter sua posição, quando te honra e quando não te honra, quando te critica. É muito difícil para a natureza humana. Quando alguém difama o seu nome como uma pessoa má, quando estamos conscientes só de um desejo de fazer o bem, para que ele só quiser que aquela pessoa é mal, mas o seu desejo está só de fazer o bem. Não discuta. Somos chamados por alguns como enganadores, mas Deus sabe que nós não somos. O que a pessoa fala não interessa, mas o que Deus pensa. Amém? Tem mais passagem de Jeremias e continuar, mas está bom, a hora praticamente esgotada. Vamos, irmão, agradeço a presença de vocês e vamos pedir a Deus que nos possa orar em favor, que dê uma boa noite, uma boa semana, que quarta-feira ele possa trazer nós aqui novamente. Qual é o hino? 227. Oi? 227. Não entendi. 227. O hino Monton, ele me perdoa porque foi outro dia. Não? Eu ia cantar agora no meia voz, não vai ver. Agora, se você me canta ali praticamente só 227 para você falar.
Então oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esse culto terminado. Agradecemos pelos que estão aqui presentes. E pedimos a Ti para que nos dê uma boa noite, um bom descanso, repouso, saúde para nós. E também que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações para ser mais santos, para Te servir melhor. Nos dê sabedoria para viver nessa vida, que na caminhada que Teu Filho preparou para nós e nós estamos seguindo, e nos anima mais, nos ensina melhor. E Tu conheces todas as nossas limitação, nós somos limitados, somos fracos, mas por isso nós pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossos irmãos, de todos nós. Em nome de Teu Filho que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém.